A apostácia e a dificuldade de Salomão, capítulo 11. O rei Salomão, além da filha do faraó, amou a muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas e sidonias e etéias, gente das quais o Senhor dissera aos filhos de Israel: não vos achegueis a elas, nem elas a vós, porque certamente farão inclinar vossos corações após seus deuses. A estas, pois, uniu-se Salomão com amor, e teve 700 mulheres com categoria de princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe desviaram o coração. Sendo Salomão já velho, suas mulheres inclinaram seu coração após deuses alheios, e seu coração não era perfeito com o Senhor seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, ídolo abominável dos Amonitas. Fez Salomão o que era mal perante os olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um lugar alto, Quemos, ídolo abominável de Moabe, no monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, ídolo abominável dos filhos de Amon. Assim fez para todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Deu-se ira contra Salomão. O Senhor irou-se contra Salomão, porquanto seu coração se afastará do Senhor Deus de Israel, que lhe aparecerá 2 vezes, e lhe ordenará acerca disso, que não seguisse a deuses alheios, mas ele não guardou o que o Senhor lhe ordenará. Disse o Senhor a Salomão: porquanto havia isso em ti, e não guardaste minha aliança e meus estatutos, que eu te ordenei, tirarei de ti o reino e o entregarei a teu servo. Contudo, não o farei em teus dias, por amor a Davi teu pai. Tirá-lo-ei da mão de seu filho. Porém, não tirarei todo o reino, mas darei uma tribo a teu filho, por amor a Davi meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. O Senhor suscitou um adversário a Salomão, Hadade, o edomita de sangue real, o qual estava em Edom. Porque quando Davi estava em Edom, subiu Joabe, o general do exército, para enterrar os mortos, e matou todos os varões de Edom. Porque 6 meses habitou ali Joabe e todo Israel, até que acabou com todo o sexo masculino em Edom. Hadade fugiu, e com ele alguns varões edomitas dos servos de seu pai, e foi para o Egito. Era Hadade um jovem. Levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomando consigo homens de Parã, vieram ao Egito a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu casa e lhe deu alimentos, e lhe deu terra. Achou Hadade grande favor diante do Faraó, o qual lhe deu por mulher Armã de sua esposa, a irmã da rainha Tafines. E a irmã de Tafines deu à luz seu filho Genubate, que Tafines desmamou na casa de Faraó, entre os filhos do Faraó. Ouvindo Hadade no Egito que Davi dormirá com seus pais, e que Joabe, general do exército, estava morto, Hadade disse a Faraó: deixa-me ir para a minha terra. Faraó lhe respondeu: por quê? O que te falta comigo para que procures voltar para a tua terra? Ele respondeu: nada. Contudo, rogo-te que me deixes ir. Deus também apresentou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, o qual fugiu de seu amo Hadadezer, rei de Zobá. Ajuntou homens e fez-se capitão de um bando, quando Davi desfez os de Zobá.
Depois foram a Damasco e habitaram ali, e lhe fizeram rei em Damasco. E foi adversário de Israel todos os dias de Salomão, e fez-lhe mal como Hadade, porque aborreceu a Israel e reinou sobre a Síria. A revolta de Jeroboão. Também Jeroboão, filho de Nabate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe viúva, chamada Zerua, levantou sua mão contra o rei. Essa foi a causa de ter levantado sua mão contra o rei. Salomão estava edificado Milo para fechar a brecha da cidade de Davi, seu pai. O varão Jerobão era valente e esforçado. Vendo Salomão que o jovem era homem ativo, colocou-o à frente de toda a leva da casa de José. Aconteceu, pois, naquele tempo que, saindo de Jerobão de Jerusalém, encontrou o profeta Aiás, o silonita, e este vestiu uma capa nova. Estavam só os dois no campo. Tomando Aiás a capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços. E disse Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que eu rasgo o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, cidade que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porquanto me deixaram e adoraram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram em meus caminhos para fazer o que era reto diante de meus olhos, meus estatutos e meus decretos, como fez Davi seu pai. Porém, não tirarei nada do reino de suas mãos, mas o farei rei todos os dias de sua vida, por amor a Davi, meu servo, que escolhi e que guardou meus mandamentos e meus estatutos. Mas tirarei o reino da mão de seu filho, ou seja, as 10 tribos, e dá-lo-ei a ti, e seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha lâmpada todos os dias diante de mim em Jerusalém, cidade que eu escolhi para pôr nela meu nome. Eu, pois, tomarei a ti, e tu reinarás sobre todas as coisas que desejar tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires todas as coisas que eu te ordeno, e andareis em meus caminhos, e fizeres o que é reto diante de meus olhos, guardando meus estatutos e meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei contigo e edificarei casa firme, como edifiquei a Davi, e eu entregarei Israel a ti. Eu afligirei a descendência de Davi por causa disso, mas não para sempre. Por isso Salomão procurou matar a Jeroboão, mas Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito. Encontrou-se Isaque, rei do Egito, e lá ficou até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Os demais atos de Salomão e tudo quanto fez e sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro dos atos de Salomão? Os dias que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. Dormiu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de seu pai Davi, e Reboão, seu filho, reinou em seu lugar. A rebelião de Israel, capítulo 12. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para fazê-lo rei. Aconteceu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, pois ainda estava no Egito, para onde fugirá de diante do rei Salomão, enviaram mensageiros e mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram ao Roboão, dizendo: Teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas agora diminui tu algo da dura servidão de teu pai e do jugo pesado que pôs sobre nós, e te serviremos. Ele lhe disse: Ide vós, e daqui a 3 dias tornai a mim,
e o povo se foi. Então o rei Roboão pediu conselho aos anciões que estiveram diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e disse: O que me aconselhais vós se responda a este povo? E eles lhe falaram: Se hoje tu tornares servo deste povo e o servires e lhe disseres boas palavras, eles te servirão para sempre. Mas ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham dado e pediu conselho aos jovens que cresceram com ele e que estavam a seu serviço. E disse-lhe: O que aconselhais vós que eu responda a este povo que me falou? Diminui algo do jugo que teu pai pôs sobre nós? Então os jovens que cresceram com ele lhe responderam: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu diminuiu algo. Assim lhe falarás: O menor de meus dedos é mais grosso que os lombos de meu pai. Agora, pois meu pai vos carregou de pesado jugo, mas eu acrescentarei vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Ao terceiro dia veio Jeroboão com todo o povo de Roboão, segundo o rei ordenará, dizendo: Tornai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo durante, deixando o conselho que os anciões lhe haviam dado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai tornou pesado o vosso jugo, mas eu acrescentarei a vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. O rei não ouviu o povo, porque era desígnio do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor falará por meio de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nabete. Quando todo o povo viu que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe: Que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As tuas tendas, Israel, provê agora em tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para as suas tendas. Porém, reinou Roboão sobre os filhos de Israel que moravam nas cidades de Judá. E o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os tributos, porém todo Israel o apredejou e morreu. Então o rei Roboão apressou-se a subir em seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se apartou Israel da casa de Davi até hoje. Aconteceu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo à congregação e o fizeram rei sobre todo Israel, sem ficar tribo alguma que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo Robão para Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens, guerreiros escolhidos, para combater contra a casa de Israel e devolver o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra do Senhor a Semaias, varão de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá e de Benjamim, e aos demais do povo, dizendo: Assim disse o Senhor: Não ireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Tornai-vos cada um à sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles ouviram a palavra de Deus e tornaram e se foram conforme a palavra do Senhor. O pecado de Jeroboão. Então Jeroboão reedificou Siquém no monte de Efraim e habitou nela, e saindo dali fortificou Penuel. Disse Jeroboão em seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo continuar subindo para oferecer sacrifícios na casa do Senhor
em Jerusalém. O coração deste povo se tornará seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão, e se tornarão a Roboão, rei de Judá. Tendo tomado conselhos, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Basta de subirdes a Jerusalém, eis aqui teus deuses, ó Israel, os quais te fizeram sair da terra do Egito. Pôs em Betel e outro em Dan. Isso se tornou pecado porque o povo ia até Dan adorar diante de um ou outro. Fez também casa sobre os lugares altos e fez sacerdotes dentre o povo, os quais não eram dos filhos de Levi. Então institui Jeroboão festa solene no 8º mês, no 15º dia, conforme a festa solene que se fazia em Judá, e sacrificou sobre o altar. Assim fez em Betel, oferecendo sacrifícios aos bezerros que fizera. Ordenou também em Betel sacerdotes para os lugares altos que ele havia construído. Sacrificou, pois, sobre o altar que ele havia feito em Betel no 15º dia do 8º mês, o mesmo que ele inventou de seu próprio coração, e fez festa aos filhos de Israel e subiu ao altar para queimar incenso.